Você vai ouvir agora Desconcertos. Doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim. Olá, boas-vindas ao programa Desconcertos, a sua dose de música e aprendizagens no seu tempo. Uma parceria da Rádio 89.1 FM e a FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo. Aqui é Kali, juntamente com Daniel, vamos estar com você na próxima 1 hora com o programa Desconcertos. No programa falamos sobre tecnologias e IA. Hoje vamos para o tema melodias, que vem dessa ideia de que o ser humano faz é irrepetível, único, exclusivo e insubstituível. Um tema que veio assim de mansinho, devagarinho e fez palpitar o coração e, dependendo, também arrancar os cabelos. Imagina se para cada tema, sentimentos, para cada melodia diferente. Bora lá, Dani, define pra gente o que é melodia. Boa noite, Kaline. Boa noite, pessoal. Bom, melodia, em termos bem simples, seria basicamente uma sequência de sons organizados no tempo. É o que mais facilmente cantamos ou assobiamos, né, quando a gente ouve uma música. É aquilo que fica na memória, sabe? Mas esse conceito também pode ser ampliado, né, a partir do século XX. A gente tem muitos compositores que exploraram melodias que fogem, digamos, da maneira tradicional que nós temos, de algo cantável e reconhecível. Então tem muitas experimentações sonoras. No programa de hoje a gente vai explorar essas possibilidades e apresentar melodias, digamos, inusitadas, sabe? Pra gente começar, então, já aquecendo os motores aí pro tema melodia, vamos ouvir um trecho da sequência número 3 para voz feminina do compositor italiano Luciano Berio. Essa obra é muito emblemática, né, do repertório vocal contemporâneo, porque ela desafia os limites da técnica tradicional e ela transforma a própria voz em pura expressividade. Então, ao invés de a gente ouvir notas musicais, a gente vai ouvir sons e timbres construídos nessa melodia na sequência 3 do Berio. Vamos lá. Tá baixinho, né? Give me my few words Nossa, Daniel sempre trazendo aqui provocações de desconcertos para o meu pensamento. Vou contar e confessar para vocês me ouviram falando, né? Achei uma melodia que vem baixinho e ela vai subindo, né? Não sei, depois Daniel me corrige aí. Mas para a gente ver como que desconcerta realmente o nosso pensamento, né? A gente fala de melodia, acha que vai vir um swing, vem uma coisa carregada de diferentes formas. Nos convida a pensar sobre o que nos atrai, nos afasta
afasta, nos surpreende, incomoda, o que a gente não gosta. É muito legal ver que a arte faz essa provocação, porque normalmente associamos melodia a algo cantável, né? A uma obra que marca e nos lembra uma música, assim como o nosso sentimento, né? Que a cada dia passa por transformações a cada momento do nosso dia. Eu acho que isso nos convida a repensar o conceito tradicional de melodia. Muito obrigada, Dani. Bom, a gente sabe que falar de música, falar de arte é uma jornada com infinitas possibilidades. No nosso caso, possibilidades sonoras com diferentes interpretações. Falar de melodia também é algo muito polêmico. Não sei se vocês viram o caso aí do MC Davi, que acusou o Fiuk de tentar se apropriar da canção, alegando que a letra já estava praticamente pronta, antes da participação dele, né? Por sua vez, o Fiuk defendeu a sua contribuição, questionando as acusações e destacando o seu papel na melodia, mesmo que ao final do processo. Então, o MC Daniel e uma galera fizeram, e aí o Fiuk solicitou, né, participação. Bom, Dani, a gente conversou um pouco sobre isso, né? E essa questão de reconhecer é complexa, né? É bem complexo. Sobre esse caso que você falou, é interessante porque eu sempre levo o seguinte pensamento, né? A música seria como ela é hoje se o Fiuk não tivesse participado? Se a resposta for não, então Boa. ele tem que participar como autor, ainda que mínimo, né? Mas falando sobre essa questão que a gente abordou, que geralmente, né, a gente pensa na melodia como algo que tem seja reconhecível, que traga a memória. É muito importante essa coisa da memória, de fato, uma melodia que cativa, né? Porque as melodias elas vão trabalhar com isso, principalmente no âmbito da música popular. É comum a gente ter repetição de padrões rítmicos e melódicos, eles ajudam nisso. Então, sempre que a gente ouve, Kaline, uma ideia melódica pela primeira vez, uma música que a gente vai ouvir, o nosso cérebro ele está se ambientando com essa melodia. E quando ela é repetida, ele nos dá uma sensação boa de familiaridade, sabe? Como se a gente mantém a gente interessado naquela ideia ali, porque a gente está conhecendo algo e repete, a gente, opa, gostei. E um exemplo que eu gosto de dar, para falar sobre essa relação da repetição, da memória e da melodia, é a canção Eu Sei Que Vou Te Amar do Jobim, porque ela apresenta um padrão no início, né? Eu sei que vou te amar, e depois ele repete, por toda a minha vida eu vou te amar. Ele repete essa ideia, e sempre que repete a gente reconhece, mas sempre repete com algum tipo de variação, porque só repetição, 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 fica chato, fica monótono. Então eu gosto muito dessa música, porque ela traz essas variações que tem um contraste. Eu também adoro. E trazem nessa ideia. Então vamos ouvir? O que você acha? Vamos ouvir? Eu quero. Então vamos ouvir a música agora, Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida. A gente ouviu Tom Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Uma melodia perfeita que cabe muito no nosso dia. E eu gostaria de te perguntar, saber que a gente não está sozinho aqui no programa é muito importante para nós. Vamos colocar aí um WhatsApp, uma lembrança, um alô no WhatsApp da rádio 27 99 80 87 382. Eu estou aqui esperando o seu comentário para a gente saber, né, que tem aí alguém do outro lado curtindo essa noite junto com a gente. Eu sei que vou te amar, né? A gente pensando em melodia, a gente acredita que a melodia ela também expressa essas possibilidades de sentimento. A gente sabe que a melodia que está no coração da gente, mas nem sempre a melodia que está no pensamento do outro, não é mesmo? E às vezes a gente sofre, a gente fica feliz, a gente ri, se empolga. A nossa melodia é aquilo que traz, que é único e irrepetível para nós. Então, agradecer a galera aí que tem incentivado a gente a estar aqui nesse programa com os diferentes tons e melodias. Isso aí, Kaline. Quando a gente fala de melodia, eu lembrei que tem uma pesquisa muito legal de uma pesquisadora brasileira chamada Beatriz Hilari, em que ela relaciona a reconhecibilidade dos bebês para a melodia que a mãe canta, né? Então, ela mostra que os bebês eles reconhecem as melodias que foram cantadas enquanto eles estavam no útero, quando eles nascem. Então, quando você canta uma música e está grávida, eu sei porque meu filho, a gente tem feito esse experimento, né? Músicas que cantava quando estava na barriga, quando você canta, ele acalma porque ele lembra de quando ele estava no útero. Daquele lugar quentinho, aconchegante, desse então, lugar a melodia calmo. tem essa coisa de abraçar o recém-nascido, né? Muito, muito legal essa relação com a melodia. E quando a gente fala de melodia, não tem como a gente não pensar nas melodias históricas da música, na história da música. E tem um movimento histórico, né? Um tipo de música histórica chamado cantochão ou canto gregoriano. E esta forma de música vocal, né, ela foi desenvolvida na tradição litúrgica cristã, especialmente durante a Idade Média. Ela é caracterizada por ter linhas melódicas simples, que não tem nenhum acompanhamento instrumental, e são cantadas em uníssono ou oitava, ou seja, todas as vozes cantam exatamente as mesmas notas, sem criar harmonias nem nada do tipo. E a função desse cantochão era justamente realçar os textos sagrados, permitindo que fossem entoados com clareza e solenidade nas celebrações religiosas e sem causar nenhum tipo de distração com a harmonia ou qualquer instrumento. Então essas melodias elas são fluidas, livres de métrica rígida. Ele exerceu muita influência no movimento da música ocidental. E a gente pode basicamente dizer que as melodias que nós temos hoje são influências diretas disso. E para ilustrar então essa expressão histórica da melodia, digamos assim, as primeiras melodias que nós temos na história da música, vamos ouvir um canto gregoriano, um cantochão chamado Deus in auditorium meum intende. Deus in auditorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Uau! Ver, né, como que a melodia ela consegue, junto com a letra, nos passar uma ideia, transmitir um pensamento, exercer um papel político, filosófico, sociológico, religioso. E pensando nisso, vou trazer aqui um cara que ficou muito famoso, e com todo respeito, né, chamar de cara, vamos trazer aqui o Vinícius de Moraes, que teve muitas de suas poesias cantadas com melodias que nos marcam até hoje. Vou citar aqui para vocês uma que me remete muito a esse pensamento de construção diária e de melodia no improviso, né? Melodia que traz possibilidades de pensar e de dialogar com o mundo, exprimindo aí um pensamento quando a gente trabalha. Começa assim: mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção.
Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo o que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Vinícius de Moraes, mandar um alô aí, né, para todos os nossos colegas de profissão e que exercem a sua profissão. Alô para Estela, que interagiu com a gente aqui no WhatsApp da rádio e que reverberou aí como a melodia de Tom Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar, também toca o coração dela. É legal, Kaline, essa sensação que você trouxe é bem legal, né? Faz refletir um operário que sabia exercer a profissão, né? Interessante, porque a gente pensa que a profissão é muito mais do que um trabalho, né? Tem a ver com o que você faz bem, a sua paixão, como você se entrega ali no seu trabalho. Isso é legal. E aí, falando um pouquinho do meu trabalho enquanto professor, né? Quando a gente pensa em melodia, a gente geralmente pensa que essa melodia ela serve como um fio condutor para uma narrativa musical. Então, mesmo aquelas músicas muito complexas, a gente acaba identificando uma melodia como um ponto de referência para a gente, né? Quase como se fosse um personagem principal de uma história. E a gente pode ouvir aqueles sons diferentes, aquela polifonia, muitas coisas acontecendo, mas quando entra uma linha melódica clara e definida, é como se sobressaísse de todo e viesse para o primeiro plano. A gente quase reconhece aquela melodia e não quer que ela desapareça nunca, mesmo que ela retorne transformada. A gente quer seguir aquela melodia. E eu acho isso muito legal, porque é como se a gente deixasse de ser apenas ouvintes passivos, em que a gente está só ouvindo, e passássemos a fazer parte do percurso sonoro, acompanhando a melodia, entendendo para onde ela vai, o que vai acontecer com ela. É uma escuta interessante, é uma jornada da escuta muito legal, né? Agora é um momento poético aí do nosso programa. Né? Eu adorei essa coisa da jornada da escuta, né? Porque a gente pode pensar que música, ouviu, acabou. Não, aquilo nutre a gente de alguma maneira. Com certeza. Né? Aquilo traz para nós ações, sensações. E nesse movimento, eu gostaria de ouvir de você qual tipo de melodia você ou alguma pessoa daí da sua casa, do seu trabalho, dos espaços em que você está, tem em mente. Qual melodia inesquecível? Foi a do seu casamento, a do nascimento do seu filho, a que você cantava para o seu filho, como o Dani colocou aqui brilhantemente, a melodia que você cantava com a sua família? Qual melodia marca ou marcou, transformou a sua vida? Aqui, nós buscamos experimentar diferentes sonoridades. E um exemplo foi na semana passada, né? Uma melodia que me tocou muito, que foi do instrumento Teremin, apresentado pelo professor Felipe. Isso aí, a gente mostrou o Teremin, né? É um instrumento eletrônico histórico, criado no século XX. E ele é um instrumento curioso, né? Porque ele é tocado sem nenhum contato físico, né? O músico movimenta as mãos no ar, entre duas antenas e controla a altura e o volume do som. Mas como esse instrumento ele só permite tocar uma nota por vez, ele é ideal para a gente criar linhas melódicas. Afinal, a gente não tem como tocar acordes ou nenhum tipo de som simultâneo. Então, já que a gente está falando de melodia, né? Geralmente a gente pensa em instrumentos de sopro, como por exemplo flauta, boé, clarinete, saxofone, do professor doutor Dudu em breve, né? Que vai dar uma entrevista pra gente hoje. São instrumentos relacionados que em essência são melódicos, eles são feitos para tocar uma nota por vez. Tá? Mas ainda assim, instrumentos como violino, violoncelo, harpa, piano, violão, eles podem, obviamente, produzir mais de um som ao mesmo tempo, são geralmente usados para tocar harmonias, mas isso não impede que eles também toquem belas melodias, uma nota de cada vez. Então nós temos exemplos bons na FAMES, né? Muitos. A gente consegue perceber isso. E hoje nós trouxemos Pequena Paixão, um choro. Apresenta pra gente aí, Dani. Então, um choro do nosso brilhante aluno de violão, erudito Munife Gomes Barcelos. Ele vai tocar o violão. Ele compôs o choro com a Bianca Castor de Furlane no violino, o Dizzy Gillespie de Souza Mota no flugelhorn, o Wagner de Souza no pandeiro, o Rafael Henrique Ribeiro Teixeira na bateria.
Você está ouvindo Desconcertos. Você está ouvindo Desconcertos. E vamos de papo polêmico, quebra tudo! Programa Desconcertos, né? Começando aí com papo polêmico. A Justiça do Rio considera que a Adele, aquela cantora, plagiou uma música interpretada por Martinho da Vila e determinou retirada das plataformas digitais. Você ficou sabendo disso, Dani? A música foi proibida de ser reproduzida, editada, distribuída ou comercializada. Ainda o processo está rolando. É a música Million Years Ago. A controvérsia envolvendo essa cantora britânica e o compositor brasileiro Toninho Gerais gira em torno de uma acusação de plágio da música lançada em 2015, em relação à canção Mulheres, de 1995, que ficou muito popular na voz do Martinho da Vila. E aí o Toninho escutou, né, e alega que ambas as músicas compartilham semelhanças melódicas significativas. No entanto, esse processo continua rolando e a Belimar, que é a nossa aluna da disciplina de Músicas e Tecnologias, encontrou para nós um exemplo, né? Imagino que vocês estejam aí também querendo ouvir. Vamos ver do que se trata essa polêmica? As duas versões juntinhas. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes I'd have to pay, bare my soul. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who never became who they thought they'd be. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas pouco me dei. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eyes like they're scared of me. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. I wish I could leave a little more, look up to the sky, not just the floor. I feel like my life. Foi começando bem, mas tudo teve É impressionante, né? Como as duas melodias elas são muito parecidas de fato. A gente pode basicamente dizer que nós temos aqui o Adele da vida, né? É basicamente aqui cantando Mulheres Million Years Ago, né? Então tem uma mistura muito boa aí. E olha, esse papo sobre melodia me lembrou de uma música minha. Então eu falei com a Kaline, falei com o Pessim, falei, olha, eu não vou botar uma música minha também, porque eu também quero aparecer, também quero ter meus 5 minutos de fame, digamos assim, né? Então a gente vai ouvir agora uma música que eu compus para uma amiga minha, Manuela Vieira, que se chama Epílogo, e ela foi feita sobre um poema do Stefan Zweig, que é um importante poeta alemão, que morou no Brasil, inclusive, nos últimos anos da vida dele ele morou no Brasil, se não me engano em Petrópolis ou Teresópolis, eu nunca lembro qual se é Petrópolis ou Teresópolis, eu sei que era a Serra.
Ele foi pro frio, obviamente, como um bom alemão, vem pro Rio de Janeiro, vai morar no calor, foi morar na Serra, porque é mais fresquinho. E a gente vai ouvir que o poema é dele, né, feito em alemão, e tem uma tradução do Manuel Bandeira, e eu fiz essa música para voz solo, então é diferente da música que a gente ouviu do Luciano Berry, porque eu trabalho melodias, eu trabalho algumas questões também de fala, ela fala expressivamente, né. A gente vai ouvir na interpretação da soprano Andréa Dur. mais puro e forte da contemplação do mundo. Só tem quem anda comigo, tem na mente o que não tem. Quem já o partir na velhice Isso aí, pessoal. Ouvimos um trechinho da minha música, Epílogo, poema de Stefan Zweig, com uma tradução de Manuel Bandeira, com a soprano Andréa Dur. Vamos descontrair um pouquinho, Kaline, falando sobre o nosso quadro Curiosidade Musical? Mas já que a gente está falando de melodia, eu preparei uma curiosidade bem interessante aqui que eu acho que os nossos ouvintes vão gostar. Vocês sabiam que a melodia da famosa música Parabéns Pra Você, ela tem origem no século XIX e ela foi originalmente uma canção infantil chamada Good Morning to All. Sim, ela não é uma música sobre parabéns, ela é uma música de bom dia. Ela foi feita pelas irmãs Patty e Mildred Hill, e elas são educadoras norte-americanas, e elas criaram essa música como uma forma simples de dar bom dia a todas as crianças da escola,
todos os dias do ano letivo. Com o tempo, essa melodia ganhou uma nova letra, acabou se tornando Happy Birthday, que a gente traduziu como Parabéns pra Você, e ela foi traduzida para diversos idiomas, inclusive o nosso, obviamente, né? E um ótimo exemplo de como uma melodia simples ela pode atravessar gerações e culturas e permanecendo viva no nosso imaginário coletivo. Então, pra gente ter essa relação com Parabéns pra Você e a sua música original, vamos ouvir um arranjo vocal da Yoshi Nakayama de Good Morning to All, que é a nossa famosa Parabéns pra Você. Good morning, morning to you. Good morning, good morning to you. Ah, good morning, children. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Ai, que legal, né? Realmente as educadoras, as colegas professoras, a docência é uma profissão realmente brilhante. Adorei saber disso. E já que a gente está falando de educação, um alô aí para os nossos alunos que mandaram aqui um WhatsApp para a rádio com as mensagens super queridas. Um alô para o Fábio, para o Rafael Henrique, que estão aí curtindo. Inclusive teve um aqui que falou: professor Daniel sempre colocando Tom Jobim. Sempre coloca como exemplo Um bom carioca, né? essas melodias em sala de aula. Pois bem, né? Como que a melodia, ela coloca para nós um imenso e vasto mundo de aprendizagens. E aí, para você que quer saber mais e vir também aprender conosco, vou divulgar aqui a programação da FAMES na próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras a gente tem a apresentação da Quinta Justa, que é um movimento feito por docentes e discentes da FAMES. Então, na quinta-feira, no dia 10 de abril, às 18 horas, teremos o professor Belchior Guerreiro com a classe de violão erudito. Teremos aí, na classe de violão erudito, música brasileira, espanhola, italiana e paraguaia. Manda aqui pra gente um alô para contar se você gostou, se você está lá. Vai ser muito bom a gente contar com vocês. Tá bom, Isabelle, Larissa, vocês que estão aí nos ouvindo, nossas alunas da pós-graduação da FAMES, a gente conta com vocês lá na Quinta Justa. Educadoras aí fazendo um trabalho diário muito bonito. Isso aí, Kaline. Agora vamos para nossa entrevista, né? Chegamos no momento da entrevista com o nosso Paulo Eduardo, famoso Dudu. Então, o Dudu, ele quer começar essa entrevista com música. Então, Dudu, por favor, pode tocar. Ele é demais, né?
É isso aí, professor Paulo Eduardo. Estamos aqui muito contentes por receber você aqui no programa. Professor Paulo Eduardo Almeida, veio lá de Minas Gerais, o filho da dona Matilde. Ele é destacado saxofonista, com atuação solista, camerista e professor. Doutorando em performance musical pelo FMG, mestre em performance pela mesma instituição, licenciado em música com habilitação em saxofone pela UFSJ São João. Atualmente é professor na FAMES e integra o duo Almeida Galaman com a pianista doutora Paula Galaman. Eles vão lançar o primeiro álbum, agora em 2025, Imagens do Brasil, dedicado ao repertório nacional para saxofone e piano. Brilhante, né? O Dudu, como solista, se apresenta com orquestras renomadas, como a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Camerata SESI, e também com outros prestigiosos grupos, como a Banda Sinfônica da FAMES, do Conservatório de São João del Rei, o Grupo de Saxofones da UFMG e dentre outros. Além de fazer parte da programação como saxofonista da Orquestra Sinfônica AOSES, aqui do Espírito Santo. Como prêmios internacionais, realizou apresentações na Alemanha e masterclass na França, além de ser bolsista no Festival Internacional Sesc de Música. Seu trabalho é voltado à difusão e valorização da música brasileira para saxofone. Além disso, é fundador do Marlin Quarteto de Saxofones e continua contribuindo para o desenvolvimento do sax no Brasil. É o professor Paulo Eduardo, que carinhosamente chamamos de Dudu. Isso aí, Kaline. Vamos começar então com a nossa primeira pergunta com o Dudu. Primeiro a gente quer agradecer. Não tem como chamar ele de Paulo Eduardo. A gente conhece ele como Dudu, professor Dudu. Em breve, professor doutor Dudu. Vai ser muito mais interessante. Dudu, conta pra gente um pouquinho sobre como foi o seu encontro com a profissão de músico. Como você decidiu que você seria músico e professor? Olá a todos. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? A todos os ouvintes. Kaline, muito obrigado. Professor Daniel. Uma honra e uma felicidade estar aqui com amigos. Bom, essa primeira pergunta, eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho antes para poder responder ela, para ter um pouquinho de contexto nessa história aí. Quando eu era criança, eu sou de Andrelândia, Minas Gerais, uma cidade do interior, por volta de 13 mil habitantes. E quando eu tinha meus 6, 7 anos, a gente estudava na parte da manhã, tinha uns 5, 6 meninos na mesma rua, tinham a mesma faixa etária. Eu estudava de manhã e à tarde a gente jogava bola na rua. Era isso que a gente fazia, jogava bola o dia todo. E até aí o meu intento, o meu objetivo era ser jogador de futebol. E tinha uma banda de música na minha cidade, eu tinha terror da banda, assim, terror de música, terror, era um barulho, eu começava a chorar, era uma coisa... Meus pais me levavam assim, tinha que ficar longe da banda, que era uma coisa terrível. Só que quando eu fiz 7 anos, um dos meninos decidiu entrar na banda. Aí o outro, vou entrar também, pô, todo mundo decidiu entrar. Eu falei, putz, vai acabar o futebol da rua, vou ter que entrar na banda, né? Pô, entrei na banda, eu falei, putz, aí o primeiro ano era um ensino que hoje, ao meu ponto, mudou muito, né? Não funciona tão bem, eu acredito hoje, que a gente fazia 1 ano só de teoria, você nem pegava instrumento nem nada. Mas pra mim foi ótimo, porque eu não queria pegar instrumento, não queria nada, tinha terror de barulho, não sei o quê. Então eu falei, putz, vou entrar na banda que vou ver se tem tempo de jogar bola lá, né? Eu vou jogar bola na rua lá. Entrei na banda, fiz um ano de aula e beleza, foi indo. Chegou na hora de pegar o instrumento. Aí o maestro teve que ir lá na minha casa conversar comigo, conversar com os meus pais para eu não sair da banda. Aí falou, não preocupa não, que quando você começar a ter o seu som, você não vai preocupar com o som das outras pessoas, não vai te incomodar. Aí dei uma chance naquilo. E, enfim, comecei a partir daí, depois a gente pode contar um pouquinho mais, vou adiantando. Eu perdi o meu pai muito novo, com 10 anos. Ele tinha me dado violão, fiquei um tempo sem tocar, depois voltei a tocar
violão, guitarra, comecei a tocar, e nisso, meu irmão com a minha mãe, já logo depois do falecimento do meu pai, eles sentaram: ó, Dudu, você tem que pensar em fazer alguma coisa, né? Tá muito novo agora, mas você já tem que começar numa faculdade, em alguma coisa para você seguir. E meu pai era motorista de ônibus, eu falei: putz, eu quero ser motorista de ônibus. Aí sentaram comigo e falaram: ó, você pode até ser motorista de ônibus, mas você vai ter que fazer uma faculdade primeiro. Falei: putz, muito bem. A referência que eu tinha no meu pai, depois do meu pai, meu irmão. Meu irmão fez computação, banco de dados, TI, essas coisas, nem sei muito bem. Mas, enfim, falei: pô, vou fazer informática. Então, estava em Andrelândia, era 140 quilômetros, 150 de Volta Redonda. Vou fazer o ensino médio, então fiz a prova para fazer o curso técnico na Pandiacolagem, se eu não me engano, ITPC. Acho que é isso mesmo o nome. E passei na prova, só que a minha mãe falou: não, você tá com 13, 14 anos, você não vai sair de Andrelândia e morar sozinho em Volta Redonda. Não, impossível, não vou deixar. Você fica aqui e depois a gente vê. Beleza, fiquei em Andrelândia. E nisso eu comecei a fazer cachê, tocando na noite, fazendo show, essas coisas, como guitarrista. E a partir daí eu decidi, falei: putz, comecei a ganhar meu dinheiro. Pô, era pouco o cachê, mas, pô, pra quem morava com os pais numa cidade que não tinha nada com o que gastar, eu já tava no lucro. Falei: pô, decidi, vou ser músico. Aí meu irmão falou comigo: putz, antes ele ter sido motorista de ônibus que fazer música. Mas enfim, aí fiz música. A partir do primeiro ano da graduação, que eu caí de paraquedas na graduação, depois a gente pode até falar isso, porque o meu vestibular não foi para saxofone, foi para violão clássico. E entrei na graduação, mas a partir daí as coisas tomaram outro rumo e eu decidi, naquele momento, que eu queria ser professor de saxofone. Uau! E vem cá, em Andrelândia, né, em Minas Gerais, cidade que 12 mil habitantes, como foi você descobrir, assim, você contou um pouco de como se constituiu na profissão, mas como é que foi seu encontro, a presença do sax, né, na sua vida? Teve alguma influência especial, algo marcante, que hoje você fala: poxa, valeu ter investido nessa carreira? Sim, tem alguns pontos que eu posso mencionar e que foram muito importantes. Quando eu comecei, né, nesse um ano de teoria lá na banda de Andrelândia, eu tinha uma menina que tocava sax, que eu achava lindo e tal, o instrumento dela, e ela tocava assim, o som eu lembro que era um som forte e tal, e eu falei: cara, eu vou tocar sax. Olha, dona Matilda, esse menino deve ter dado trabalho, hein, pra senhora. A senhora tá ouvindo a gente aí, Andrelândia, deve estar conectada, ligada, deve estar lembrando, né? E você foi, então, ao encontro do sax por conta de uma moça? Não, mas foi por conta do saxofone do mesmo. som É porque do sax. ela tocava bem. Eu lembro que ela tocava muito bem. Na época eu tinha 7 anos, nem tinha... Não tinha... Risos gerais no Eu estúdio. ainda tava na pretensão de ser jogador de futebol e estar jogando muito bola bom. na rua. Então não tinha outras pretensões. Mas aí comecei, aí depois disso fiz um ano de teoria. Você tinha 2 provas. A partir do resultado da prova de teoria que você escolhia o seu instrumento ali para ver a capacidade. E era até engraçado, porque quem tirava nota ruim na prova de teoria tocava saxofone. Que só fazia o pá, 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 fazendo contratempo. Enfim, fui bem nas provas e tal. Tem saxofone e tal, mas, pô, era muito magrelo, muito pequenininho, com 8 anos. Pô, pensaram. Meu padrinho, que é maestro da banda lá hoje, meu padrinho, tem um abraço pra ele, não sei se ele tá conectado aí, mas enfim. Aí, pô, Dudu, magrelo, pô, vou dar um saxofone pra ele, mas vou dar um saxofone pequeno. Pô, me deu um sax soprano, mas não fazia muito sentido, porque por mais que o saxofone alto, que é esse que tem a voltinha, você apoia, ele é grande, mas você consegue apoiar no corpo. O sax soprano, ele é reto, é aquele que o Kennedy toca, para ficar mais fácil de quem quiser visualizar o saxofone. Ele é um sax de metal reto e você sustenta o peso todo dele no braço. Você não consegue apoiar em nenhuma parte do corpo.
Então aquilo eu não conseguia, eu não tinha força para eu segurar o sax soprano, não dava. Então eu tocava ele meio torto, era um negócio meio esquisito. E como nas bandas de Minas é uma tradição até do maestro, mestre de banda, né? Então é um cara só que dá aula para todo mundo. Então não tem tempo dele olhar as especificidades, a individualidade, a técnica específica de cada um. E não tinha referência nenhuma, não tinha nada. Então tinha um sax, que era um sax Maico, que foi o meu primeiro sax que meu pai me deu. Só que era uma boquilha ruim, era uma palheta ruim, não tinha instrução específica direito, não tinha um professor de saxofone específico. Então eu comecei naquilo de... Pô, meu som era feio. Meu som era feio, era feio mesmo, era muito esquisito. Meu som no sax soprano hoje eu acho bonito. Na época era muito feio. Era muito feio mesmo e não afinava. Claro que não ia afinar. Pô, um moleque de 8 anos, 9 anos, não ia afinar, não dava. Aí, pô, não era nem por maldade na época, mas, pô, molecada. Aí a galera, pô, Dudu, olha lá, tá tocando desafinado. Não sei o quê. E eu fiquei naquela, putz. Eu fui desencantando do negócio. Aí eu falei, ia fazer os ensaios lá na banda, chegava em casa, desmontava o sax e, enfim, foi isso por período todo que eu fiquei em Andrelândia. Com 17 anos eu fui fazer o vestibular em São João del Rei, na UFSJ, que a minha graduação foi lá. E eu na época, tocava violão, né? Depois, entre esse período aí da história da banda com a história até a entrada na graduação. Então, eu fui fazer o vestibular de violão clássico. Só que detalhe, eu também não entendia nada de violão clássico. Não entendia nada de violão. Tipo, eu cheguei lá, a galera com um banquinho, assim, cunha grande. Eu falei, pra que é isso, cara? Eu tocava, tocava rock and roll e tocava em banda sertaneja. Fui lá, tocava Vila Lobos, Léo Brawler. Mas, não tinha nem ideia que tinha que ter unha grande, que tinha que se apoiar o violão na perna esquerda. Putz, nada disso. Cheguei lá, mas enfim, deu certo. Passei para educação musical. E nesse ano, foi o ano que abriu o curso de saxofone na UFCJ. Foi 2014. Então, eu entrei junto com o professor de saxofone. Eu como aluno, e ele abrindo a cadeira de saxofone, que é o professor Leonardo Barreto, que eu tenho, assim, uma admiração imensa e uma gratidão, assim, sem medidas também. E eu não tinha contato com nenhum saxofonista profissional, nem nada, não tinha referência. E eu lembro que ele mandou um e-mail no grupo de alunos, que ia ter a disciplina de grupo de sax, e que só tinha 2 alunos de saxofones. Que passaram no vestibular, e se alguém mais no curso tocasse, era para levar o saxofone. E, pô, eu falei, tava com o sax lá, falei, vou levar, vou lá ver o que vai acontecer. Eu cheguei lá, no momento que eu vi ele tocar, ele com sax soprano, no momento que eu vi ele tocar, eu parei assim, eu falei, caramba, eu vou estudar saxofone. Foi nesse momento eu falei, a partir daqui eu vou estudar saxofone, eu quero ser saxofonista. Aí cheguei, um meu amigo Marlon, chamei de Lulão, ele me levou, pô, vamos conversar com o Léo e tal, pra você fazer aula, às vezes ele tem horário. Falei, fui lá, conversei no gabinete dele, pô, Léo, me apresentei, tá, não, beleza, vamos fazer aula assim. E a partir daí que eu comecei a ter a minha primeira aula de saxofone, foi na graduação, que aí eu comecei a correr atrás de todo o tempo perdido. Então comecei a estudar. O Léo é uma das figuras essenciais na minha vida. E depois o Robson, que eu ganhei no 2º ano que eu estava na graduação, mas eu estudava igual louco também, assim, matava... Quantas horas por dia, Dudu? Umas 8 horas para mais. Eu matava. Eu era um pouco inconsequente nessa época. Pô, muito novo, caí de paraquedas na graduação. Então, não façam isso. Mas eu faltava as aulas de teoria para estudar saxofone. Então, assim, sociologia... Aqui, né, não, mas as aulas de música eu ia. Eu não ia nas aulas de psicologia, Libras. Agora eu morro. Eu faltava essas aulas para estudar saxofone. Então, por exemplo, podia faltar 3 aulas no semestre. Vou faltar 3 aulas dessa disciplina, depois 3 dessa, 3 da outra. E o futebol, Dudu? Não, o futebol eu descobri que eu era muito ruim também. A culpa não era do instrumento dessa vez, né? A culpa era você mesmo. Não. Se não fosse as minhas 2 pernas, a minha corrida,
eu seria um ótimo jogador de futebol. Mas É um ótimo enfim. gandula. A gente vê Mas se aí, bem né? que se eu fizer o teste pro Vasco, eu acho que o Vasco me aceita Ai, ainda, meu O viu? Vasco aceita qualquer um. Na atual conjuntura, sabe chutar a bola, tá no Ou a Vasco. seleção, né? A seleção. É. Dudu, mas a gente vê aí a importância que tem a educação, né? A importância que a gente brinca, assim, da teoria de uma outra área, mas como que faz diferença você ter uma boa base, uma educação de base, inclusive no interior, né? Exatamente, faz muita diferença. Porque eu cheguei na graduação, eu não sabia nada do que acontecia na graduação. Eu cheguei pensando que era um filme de que eu ia estar tocando, sim, direto, ia fazer uma banda, ia fazer muito sucesso, aparecer na MTV, na Disney, sei lá. Mas, enfim, uma outra figura, para eu não rodar muito, que foi muito importante, é muito importante na minha vida, é o Robson, que foi meu segundo professor. Como eu estava falando, na época eu estudava muito, muito e fui fazer um concurso em Belo Horizonte, que era o Jovem Músico BDMG. E eu ganhei o concurso, aí a premiação era você fazer um recital no Palácio das Artes, na Sala Juvenal Dias. E nisso, a primeira vez, quem me levou na UFMG foi o Léo. O Léo me levou na UFMG a primeira vez, eu lembro direitinho que eu fui ensaiar com um pianista. E fiquei lá, não tinha lugar para ficar, aí fiquei na casa de um amigo. E aí, esse amigo era o Paulo Rosa, que é outro professor de saxofone da FAMES. Então eu conheci ele nesse ano. Aí ele falou assim, pô, posso convidar o meu professor, que ele fazia o bacharelado na UFMG e eu estudava em São João com o Léo. Ele falou, posso convidar meu professor e tal? Eu falei, pô, claro, vai ser um prazer. E que era o Robson. O Robson foi, ele assistiu o recital, que eu achei muito legal da parte dele. No outro dia tem uma masterclass de saxofone na UFMG do Adalberto, que é brasileiro, mas estava morando na França, está até hoje. E o Robson me convidou para ir tocar, como aluno ativo. Peguei, toquei e tal, não sei o quê. Fiz a aula, depois terminando a aula, o Robson veio falar comigo. Não sei como que é a sua condição e tal, mas se você quiser vir para BH fazer aula, eu te dou aula. E aquilo para mim foi sensacional. Eu falei, não, eu quero, deixa eu só falar com o Léo para ver se ele vai deixar. Porque é uma diferença que eu sinto hoje. Quando eu entrei na graduação, eu confiava plenamente no meu professor. Se ele falasse assim, Dudu, toca de cabeça para baixo, eu tocava, eu nem perguntava. Eu tocava, depois qualquer coisa eu perguntava. Dudu, faz isso, eu fazia. E eu confiava plenamente no Léo. Então, eu falei, eu preciso da autorização do Léo para fazer aula com outra pessoa. Aí eu cheguei no Léo, pô, Léo, o Robson me chamou para fazer aula com ele, não sei o quê. Aí o Léo... E os dois estudaram com o Dilson Florencio, que é uma marca, né, na história do saxofone no Brasil. É o único sul-americano a ter o primeiro prêmio no Conservatório de Paris. Os dois fizeram aula com o Dilson. E um fato curioso é que o Léo deu aula pro Robson entrar para fazer aula com o Dilson na época dele. Aí o Léo falou, não, claro, pô, vai fazer aula com o Robson. E pro Léo foi ótimo também, porque o Léo, depois que ele formou, enfim, profissionalmente ele foi mais caminhando para música popular. E o Robson para música de concerto. Eu não gosto de definir essas duas caixinhas, mas enfim, era meio que na UFMG você tem um bacharelado em saxofone de concerto, saxofone popular. E o Robson dava aula de saxofone popular, de erudito, música de concerto. Aí eu fazia aula de saxofone de concerto com o Robson, saxofone popular com o Léo. Então eu tinha 2 programas para dar conta, 2 professores. E eu ia para BH, na época eu era monitor da Big Band de São João. Então eu gastava toda a minha bolsa para ir para BH toda semana fazer aula com o Robson. Então eu fazia aula em São João com o Léo e em BH com o Robson, desde 2016. Começou no final de 2015, 2016. E, se eu não me engano, essas datas. E a partir daí esses 2... E depois o Dilson, que eu tive o prazer de conhecer o Dilson, foram pessoas assim... que o que eu sou hoje eu devo totalmente a eles, pelos que eles são e representam para mim. E apresenta pra gente qual foi essa peça que você abriu o programa, que você escolheu e por que você escolheu, rapidinho pra gente poder se despedir dos nossos ouvintes. Que ótimo. Essa peça é do saxofonista, compositor David Saleiras, espanhol, um tremendo saxofonista, compositor, gosto muito. E é um capricho, é uma peça virtuosa,
mas ao mesmo tempo ela demonstra a melodia. É uma peça que eu acho muito bonita, meu gosto pessoal, gosto muito de tocar ela. E que sempre que eu vou, os meus alunos até brincam que eles já me viram tocando em diversos lugares essa peça, que geralmente eu uso ela como bis, ou quando eu vou dar alguma masterclass, alguma coisa, eu falei, pô, eu vou falar de música, pô, vamos falar de música, tem que começar tocando, tem que começar com música, não faz sentido eu falar de música sem tocar. Então é uma das peças que ela não é tão longa e que cativa, né? Chama a atenção de quem é músico e de quem não é músico. Ela é profunda. Né? Então eu gosto muito dela. Acho que é um pouco de gosto pessoal também. Obrigada, Dudu. A gente se despede então, né, Dani? A gente continua por aqui e o professor Paulo Eduardo, estará aqui conosco no próximo episódio. Isso aí. Obrigado, Dudu, pela presença. Nos vemos então na próxima semana para continuar essa entrevista maravilhosa aqui. Isso aí, gente. O Dudu, maravilhoso aqui. Tocou pra gente ao vivo, fez uma excelente performance aqui. A gente recebeu um comentário do nosso aluno da FAMES, Samuel Barbosa, que falou que era uma metralhadora de notas o saxofone no início. Ó, Dudu, que elogio, né? Muito virtuoso essa sua forma de tocar. E estamos chegando no final do programa. Infelizmente, todo carnaval tem seu fim, né, Kaline? Então a gente queria agradecer a participação de todos vocês que estiveram com a gente até agora, ouvindo nosso programa de concertos. E a gente volta na próxima semana com o Dudu, segunda parte da entrevista, e mais um programa de concertos. E agora a gente vai ter uma última música que a Kaline vai apresentar pra gente, uma música inusitada aí, né, Kaline? Pois é. E eu vou repetir uma coisa que eu falo para minhas colegas Marli e para Luciana, lá da FAMES, que ficam lá na recepção, gentilmente. Eu falo, se alguém perguntar por mim, diz que eu saí por aí, né? Parafraseando aí Luiz Melodia. Então, se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida, de Javier Velaza, né? Muitas vezes atribuído de forma errônea a Pablo Neruda, para encerrar esse programa que falou de melodia e que fala também de vida, de sentimento. Então, vamos encerrar aqui com uma canção sugerida pelo nosso ouvinte, Arthur Chiarelli, da banda Elementos 26, uma banda que trabalha muito essa questão da melodia e dos sentimentos da juventude. Nosso aluno da FAMES que pediu essa daqui, ó, do Tim Maia, a partir do episódio anterior sobre inteligência artificial. Vamos ficar então com Tim Maia, Paranoid, Black Sabbath. With my woman, 'cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am prowling all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Occupy my brain. Oh yeah, I need someone to show me the things in life that I can't find. I can't see the things that make true happiness. I must be blind. Joke and I will sigh, and you will laugh and I will cry. Happiness I cannot feel, and love to me is so unreal. And so as you hear these words. Você ouviu Desconcertos, doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação, Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim.